Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Irmãos, vamos à mensagem desta noite. Entre a vitória e o fracasso. Falar em vitória e falar em fracasso seria besteira eu perguntar quem é que quer ser fracassado. Quem quer ser fracassado aqui? Ninguém. É claro. Se eu perguntar quem quer ser vitorioso, todo mundo. Queremos ser vitoriosos. Mas, muitas vezes, a decisão entre a vitória e o fracasso pode estar nas nossas mãos, nas nossas atitudes. Nós podemos determinar vitória ou fracasso, de acordo com as atitudes que nós tomamos. Eu queria trazer um texto que é muito conhecido dessa igreja, mas a palavra do Senhor sempre se renova, e para a gente meditar nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, e no verso 20. Josué 6, verso 20. Josué, capítulo 6, versículo 20, e depois o 27. 6, nós vamos ler o verso 20 e o 27. Josué 6, 20 diz assim: Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Ou seja, vitória. 6, 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Josué 7, 4 e 5. Amém? Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. No verso 5, os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Poderoso Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, graças te rendo pela oportunidade que uma vez mais o Senhor me concede, Senhor, de ser o portador neste momento das tuas palavras, Pai. Venha em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, me usar, Senhor, colocando as palavras na minha boca, conforme o Senhor deseja que chegue até a cada um dos nossos amados ouvintes, Senhor. Perdoa os meus pecados, e venha me usar, Paizinho, conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto é conhecido, né? Vocês se identificaram aí do que é que nós estamos falando? Primeiramente, foi uma grande vitória, a vitória diante de Jericó. Vitória. As trombetas tocaram, as muralhas caíram, e eles foram lá e venceram a todos. Como diz no verso 27, assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra.
Olha que interessante. No momento, vitória. Deus era com eles, era vitória, vitória, vitória. Todo mundo festejando, vibrando, alegre, contente, satisfeito. No momento seguinte, fracasso. Ora, Deus está brincando? Deixa de abençoar de uma hora para outra? Deus é de brincadeira? Numa hora dá vitória, na outra hora dá fracasso? Trazendo isso para a nossa vida. Já não aconteceu muitas vezes da gente estar comemorando ainda uma tremenda vitória que conseguiu, e alguma coisa que nós não conseguimos captar, entender, compreender porque acontece e vem um fracasso retumbante no momento seguinte. Momentos de vitória e momentos de fracasso. Entre a vitória e o fracasso é o tema desta noite. Pode até não parecer, mas a linha divisória entre uma grande vitória e um grande fracasso, essa linha é muito fina. Essa linha, ela é tecida através de pequenos detalhes. Nós vemos isso claramente aqui nesse livro de Josué, quando o povo de Israel estava sendo conduzido por Josué até a terra prometida chamada Canaã. O mesmo povo, sob a liderança de um mesmo homem, servindo ao mesmo Deus, passou num curto espaço de tempo por duas experiências absolutamente opostas: a vitória de Jericó e o vexame, o fracasso de Ai. Por isso, o tema desta noite é entre a vitória e o fracasso. O que lemos no versículo 1 do capítulo 6 de Josué, 6:1, vimos que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Nós vimos aqui, Jericó era uma das cidades mais protegidas daquela época. Um inimigo para Israel, aos olhos humanos, quase impossível de ser vencido. E a cidade de Jericó, ela possuía uma muralha na sua volta, uma muralha que era tão alta e tão larga, que dava até para as pessoas morarem em cima dessa muralha, como era o caso da prostituta Raabe. Mas o que nos chama a atenção é que ela morava numa casa que ficava em cima da muralha. Então dá para a gente imaginar que não era um murinho qualquer, não. Os muros dessa grande cidade tombaram ao som das trombetas e do grito a uma só voz dos israelitas. Foi uma conquista espetacular. Foi algo sobrenatural, fazendo com que os povos da região toda temessem pelo poder de Deus. Nós lemos isso no verso 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Conquistaram a cidade, ou, como mostra o verso 21, consagraram a cidade ao Senhor. Que vitória, com a ajuda de Deus. Agora havia um desafio bem próximo à frente. Lemos em Josué 7, verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Então aqui, Josué 7:2, nós vimos que o próximo desafio seria a conquista de Ai. Agora vamos colocar na cabeça daquele povo. Eles tinham tido uma tremenda experiência com Deus. A geração deles, os outros, seus antepassados, estiveram no deserto. Mas aquela experiência ali de Jericó foi com aquele povo, aquela geração ali. E eles tiveram uma tremenda experiência. E eu imagino quanto eles ficaram eufóricos e autoconfiantes.
talvez o mesmo que aconteça comigo, com você. A gente tem uma grande vitória e fica feliz, autoconfiante, vamos lá, agora eu vou conseguir de novo, etc. E eles estavam nesse clima e vamos partir para cima de Ai agora. Manda os homens espiarem lá e o verso 3 mostra que os homens voltaram e apresentaram o relatório para Josué. Olha só, o excesso de autoconfiança, o que é que faz? E eles disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens apenas para atacá-lo. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Menosprezaram a capacidade do adversário. Menosprezar a capacidade e a força do inimigo. Quantas vezes nós fazemos isso? Muitas vezes damos brecha na nossa vida menosprezando o inimigo. E ele não brinca de ser inimigo, ele é. Às vezes a gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. E os homens então que espionaram aquela terra, eles diziam: Josué, o desafio agora é pequeno. Josué, agora é fichinha, a cidade é pequena. Uns 2 ou 3 mil homens só são suficientes para conquistá-la. Então, aos olhos humanos, a pequena cidade de Ai, cujo nome significa ruína, não representava problema para eles, aos olhos humanos. Josué então ouviu o conselho dos seus espiões, que não cansasse todo o povo na batalha, porque só uns 2 ou 3 mil homens seria mais que suficiente, mas grande engano. O verso 4 registra que foram enviados cerca de 3 mil homens realmente, mas também registra que esses 3 mil homens foram postos em fuga pelo povo de Ai. Uma vitória esplendorosa diante das muralhas terríveis de Jericó. E agora, 3 mil homens saem correndo que nem um bando de mulher amedrontada, fugindo. Que contraste da noite para o dia! Como é que pode isso? Que grande engano de Josué e seu povo. No verso 5, nós lemos que dos 3 mil, 36 pessoas, inclusive, acabaram perdendo a vida. 36 não voltaram porque foram mortos. E os que não foram mortos foram todos perseguidos e feridos durante a fuga. Perseguidos durante a fuga. Que vexame, que vergonha, que fracasso. Dá para entender, confrontar essas duas experiências. Eles ainda estavam talvez comemorando a vitória sobre Jericó e vem um fracasso tremendo diante de Ai. Os que foram voltaram em fuga, vergonhosamente viraram as costas ao inimigo, sendo que 36 deles foram mortos. E quando a gente fala foram mortos, às vezes nem se dá por conta. É aquelas pessoas que morreram e deixaram lá suas mães, ou esposas e filhos, sem a presença deles, pessoas que talvez estivessem cheias de sonhos e que perderam suas vidas por conta de uma besteira. Mas o que impressiona é que esse vexame ocorre logo depois de uma grande vitória, logo depois, como a gente viu, da conquista de Jericó. Que coisa! Logo após a grande conquista, um grande e terrível fracasso. Logo depois da vitória, o vexame. E o que aconteceu? Por que o quadro mudou tão radicalmente? Que fatores determinaram, primeiro, a vitória do povo de Deus no momento e, segundo, a derrota no outro? Quando nós olhamos para os movimentos que envolveram esses dois episódios, nós notamos, queridos, que houve pequenos detalhes, mas que produziram resultados diferentes. E esses pequenos detalhes podem nos ensinar muito como permanecer em conquista naquilo que nós estamos investindo hoje. Eu vou trabalhar, por exemplo, o propósito da igreja, que é construir um prédio próprio. Já compramos nosso terreno, estamos com muito sacrifício conseguindo pagar para a glória de Deus e temos esse grande desafio. Mas cada um pode e deve colocar e fazer uma aplicação para a sua vida pessoal. Ao mesmo tempo que nós fazemos essa comparação para a igreja, vamos fazer em relação à nossa vida pessoal. Esses pequenos detalhes
podem muito nos ensinar, então, como eu disse, sobre como permanecer em conquista naquilo que nós estamos investindo hoje. Houve detalhes que eles aconteceram e que motivaram, que levaram à vitória diante de Jericó. Mas esses detalhes fundamentais faltaram e levaram ao fracasso diante de Ai. Vamos aprender com esses detalhes para a nossa vida, para que não fiquemos alternando entre a vitória e o fracasso, porque Jesus só tem vitória para nos dar. O primeiro fator é esse: seja dependente de Deus e expresse isto pela busca em oração. Primeiro fator, o mais importante, o fundamental, a dependência de Deus que se expressa pela busca em oração. Veja Josué, capítulo 5, no versículo 14, ainda antes da batalha de Jericó. 5,14 de Josué. Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Aqui nós vimos a presença do próprio Senhor Jesus. Ali, uma teofania. O Senhor Jesus estava ali. A Bíblia não diz que é o Senhor Jesus, mas nós podemos identificá-lo aqui, porque ele perguntou: tu é dos nossos ou é dos inimigos? Ele disse: não, sou príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe do exército do Senhor? É o Senhor Jesus. E ele estava lá presente para quê? Para orientá-lo. Mais uma prova: se fosse um anjo, quando Josué se prostrou, o anjo não teria aceito a adoração. Nós vimos em outros pontos que os anjos não aceitam a adoração, porque a adoração é só ao Senhor. Mas você veja aqui, aleluia, que Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? E ele não foi repreendido. Só diz: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que você está pisando aqui é santo. Mesmo que foi dito a Moisés, né? Te descalça, essas palavras, né? Então na minha presença você tem que entrar aqui purificado, descalço. Antes de Jericó, então, nós encontramos Josué fazendo o quê? Prostrado aos pés de Jesus. Fala que eu te escuto, Jesus. Fala, meu Senhor, ao teu servo. Qual é a tua orientação para mim, Senhor? Isso é uma oração, irmãos. Começou assim, ele orando e ouvindo a orientação de Deus. Josué está tendo experiências com Deus. Josué está aqui recebendo estratégias sobrenaturais. Foi o que ele recebeu, aquela estratégia de rodear 7 vezes a cidade, de gritar, de tocar trombeta, de só fazer no 7º dia, etc e tal. Só veio do céu aquilo, estratégia sobrenatural, estratégia vencedora. Mas ele buscou, por isso ele foi vencedor. No verso 15, nós vemos Josué tirando as sandálias dos pés, pela santidade de seus momentos devocionais, aleluia. E agora, diante da cidade de Ai, já lá no capítulo 7, se você for ler todo o contexto, ele apenas foi ouvir a quem? A voz de Deus? Não, ele foi ouvir a voz do povo, ele foi ouvir a voz dos espias. Em nenhum momento ele repetiu as mesmas passagens que ele repetiu antes de Jericó. Detalhes, mas detalhes fundamentais e importantes. O que existe entre a vitória e o fracasso. Ele foi ouvir a voz do homem, não foi ouvir a voz de Deus. Não há oração, há apenas ação. Só ação. Ele mandou 3.000 homens, foram brigar, não havia oração. Só houve ação. Nós não encontramos nem Josué, nem sua equipe buscando ao Senhor. Nos versos 2 e 3, capítulo 7, apenas os encontramos
fazendo contas, analisando a situação numa perspectiva absolutamente natural, numa perspectiva absolutamente humana. E assim eles agiram, eles partiram para a ação. Ficou entre os homens. Irmão, pense bem, como é que nós falhamos, como é que nós temos tanto fracasso, temos amargado tantos fracassos. A gente se empolga com as coisas e não busca ouvir realmente a voz de Deus. É interessante, essa semana a gente conversava aqui, foi muito bom. Quem não veio terça-feira perdeu. Foi muito bom, nós trabalhamos aqui aquele texto do profeta novo e o profeta velho. O profeta novo veio, eu tinha ouvido a voz de Deus, foi lá, passou a mensagem do Senhor, mas era para ele voltar por outro caminho, não era para comer nem beber nada. O profeta velho chamou ele lá, uma conversinha de pé de ouvido, e ele simplesmente deixou de seguir a orientação que Deus deu e foi ouvir a voz do outro profeta. E nós aprofundamos muito aqui naquele estudo, foi muito importante, muito interessante, que a gente viu que muitas vezes nós agimos assim. Eu citei até um exemplo da pessoa que diz: eu estou sentindo de Deus que eu devo fazer assim. Muito bem, começou a fazer. E estava dando certo. Ela estava convicta, tinha sentido e certo. Aí vem uma pessoa lá de João Pessoa, que ela nunca viu, eis que te digo não sei o que lá. Ela já foi para fazer diferente. E aí eu pergunto, como é que ficou isso? Eu senti de Deus de fazer assim, e estava fazendo. Aí o outro veio e falou, muda. É o exemplo certinho do profeta novo. Ele tinha feito tudo como Deus mandou, mas foi ouvir a voz do profeta velho e fez tudo diferente. E morreu, acabou perdendo a vida. Perdeu a vida. E a gente tem que tirar uma lição para a nossa vida disso aí. Será que nós estamos ouvindo mesmo a voz de Deus quando fazemos as coisas? Será que não agimos como eles agem? Estamos criticando, nós estamos aprendendo com eles aqui. Porque às vezes a gente é muito afobado, quer logo fazer as coisas, quer logo ver, quer logo tomar uma decisão, já vai lá, já fecha o negócio, etc. Mas nós vimos aqui que eles pegaram, combinaram entre eles, não ouviram Deus e agiram. Então nós podemos constatar que lá em Jericó o resultado foi tremendo, um milagre de Deus, algo sobrenatural aconteceu, mas agora em Ai, o que aconteceu foi um tremendo vexame. Fica para nós a primeira lição. Se nós queremos grandes conquistas em Deus, nós precisamos depender de Deus e manifestar essa dependência através da busca em oração. Caso contrário, irmãos, até os desafios mais fáceis de se vencer, naturalmente falando, poderão se transformar num vexame, se não dependermos de Deus. Somos cristãos, é esta a sua palavra, aprendamos com Ele. O segundo fator, o primeiro é, seja dependente de Deus e expresse isso pela busca e oração. O segundo, receba uma estratégia de Deus. Receba uma estratégia de Deus. Comparando os dois casos, em Jericó ele recebeu uma estratégia de Deus, em Ai, uma estratégia dos homens. Mas só 3.000 homens cuidaram. Não foi ouvir a Deus. Diante do desafio de conquistar Jericó, Josué estava com uma estratégia. Mas, diante do desafio para tomar Ai, não havia nenhuma estratégia. Se você ler os capítulos 6 e 7 de Josué, você vai ver isso claramente. No capítulo 6, nos versos 2 ao 5, o 6, Deus entrega para Josué uma estratégia na mão, um plano de ação. É uma estratégia louca aos olhos humanos, é verdade, porque Deus mandou rodear a cidade por 7 dias em silêncio, e no 7º dia rodeá-la 7 vezes. Então os sacerdotes tocariam as trombetas e todo o povo gritaria. Aos olhos humanos, que palhaçada, mas era a estratégia de Deus. A gente tem capacidade para entender os pensamentos de Deus, irmão. Quem somos nós para querer entender os pensamentos de Deus?
Ele diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, eu sei os pensamentos que eu tenho para dar o fim que vocês desejam. Eu sei. Tudo que nós precisamos fazer é nos colocar na dependência do Senhor, ouvir a voz dele e receber a estratégia. Ele vai te dar a estratégia, está te dando a estratégia. Quem veio para cá, para essa igreja, tem um propósito de Deus. E nós estamos podendo ver isso, Deus está falando isso o tempo todo. E grande vai ser o que Deus vai fazer aqui, não para a glória de irmão Edson, não, para a glória de Deus. É Ele que importa que seja glorificado. Importa que a gente diminua e até desapareça um dia que vamos desaparecer. Aleluia! Mas, se é de Deus, irmão, por mais esquisito e estranho que seja, é abençoado. Portanto, Josué contava com um processo pré-determinado de ação. Era seguir a estratégia de Deus e comemorar a vitória e, como a gente diz, partir para o abraço da galera. Não fala assim no futebol, né? E partir para o abraço. Que coisa gostosa, né? Você vê, a comemoração de um jogador é fantástico. Se você analisar ali, o cara, né, naquela luta pela conquista. Eu não sou ligado em futebol, mas me chama a atenção isso. Eu acho bonito. Você vê, às vezes, numa decisão de um campeonato, o camarada estava lá lutando pela vitória e tal. Quando ele consegue, teve um camarada que fez um gol belíssimo, um dia desse aí, deu 7 dribles, parece, e né, driblou e pá, botou, fez um tremendo gol lá. Imagina a satisfação dele, a corrida que ele deu lá para direção à galera, como chama, e o abraço com os outros, aquela vibração. É isso que a gente sente quando Deus nos abençoa, quando mostra uma bênção na nossa vida. Não é um sentimento gostoso? Aí está que nem o povo de Israel, né? Saímos de lá como quem sonha. A gente sai como quem sonha, sem acreditar nas coisas que Deus faz. Esse é um Deus maravilhoso, irmão, que faz. Ele trabalha enquanto a gente está dormindo, Ele está trabalhando. Ele dá as coisas para a gente enquanto nós estamos dormindo. Para que a gente fica tão preocupado? Ele diz: aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. Aleluia, aleluia. Por isso eu posso deitar, dormir tranquilo, descansado. Vai para casa, turma, tranquilo. O que é teu já está determinado lá em cima e vai chegar na tua mão. Aleluia. O que já determinou para você vai chegar. Agora, nós precisamos estar assim com Ele. Senão, não conseguimos. E agora no capítulo 7, já para tomar a cidade de Ai, Josué não teve estratégia alguma. No verso 2, Josué simplesmente chamou 3.000 homens e lhes disse: tomem a cidade. Só que Josué só esqueceu de dizer para eles como. Qual é a estratégia? Não tinha. Vão lá e briguem. Como? Os caras foram, obedeceram e voltaram correndo, envergonhados. E o resultado foi catastrófico. Isso deve nos levar a entender que sempre que quisermos obter grandes resultados, primeiro precisamos ter um planejamento de como chegar lá. E, em preferência, um planejamento nascido do coração de Deus, por mais estranho que seja. Se veio de Deus, que confirmou na palavra, é estranho, faça. Porque as coisas de Deus é loucura com a sabedoria humana. A gente não consegue entender as coisas de Deus. Terceiro, mantenha um padrão de fidelidade. É o terceiro fator. Para um povo conquistador, em nome de Deus, santidade, irmãos, não pode ser uma opção. Não pode ser um aparato ocasional. Santidade precisa ser uma condição. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então não é opção que você tem a opção de ser santo, não. É condição. Sede santos, porque eu sou santo. Nós vemos aqui em Josué 7, no verso 20, então já vai aparecer agora aqui um dos problemas, mais um que levou à derrota. Foi por causa do pecado de um homem chamado Acã, que escondeu coisas condenadas em sua tenda.
por causa desse pecado escondido, toda a nação de Israel amargou uma grande derrota. E isso, querido, nos deve levar a uma reflexão profunda sobre a nossa disposição de viver uma vida santa diante do Senhor e de sermos vigias por nós mesmos e pelo nosso irmão, já que o pecado dele pode trazer prejuízo para nós também. Pode ou não pode? Pode. Quer um exemplo? A igreja. A igreja tem momentos que parece que está patinando, não sai do mesmo lugar. Não sei a sua visão, mas na minha como pastor, eu sinto muitas vezes isso. Está patinando. Aí você já tem alguma experiência com Deus, já fica, aqui tem coisas. Com certeza tem uma capa de Acã enterrada aqui dentro. Para a gente estar tendo fracasso, para estar patinando na volta. E não é difícil de acontecer. Porque vamos pensar junto. Para que haja o crescimento da igreja, o crescimento do corpo, esse corpo precisa necessariamente estar em comunhão uns com os outros e todos com Deus. A partir do momento em que nós começamos a ter brechas aqui dentro, que o inimigo usa 1, 2, 3 para colocar uma palavra contra um irmão, contra o outro, e aí vai colocando desgosto, tristeza, as pessoas não sentem mais vontade de participar da igreja, se afasta, aí você encontra 4, 5 pessoas num culto, e aqueles 4, 5 que vieram, olham na volta assim, se desanimam. O pastor que vai pregar olha assim, diz: Senhor, a igreja se acabou. E no outro culto já fica aquela dúvida no coração: será que hoje vai alguém? Será que não vai? Está vendo como muitas vezes tem um peso muito grande? Então a nossa luta é vigiar para que nós formamos essa unidade do corpo, manter a unidade do corpo. E aí sim, você imagina o meu corpo. Enquanto eu estava doente com pneumonia, eu tinha que ficar arriado na cama. Agora que eu consegui, graças a Deus, me curar, eu estou aqui. Então eu consegui andar, eu consegui sair. Então quando tem algum membro da gente que está enfermo, todo o corpo precisa padecer e pagar. Eu estava com o pulmão comprometido, mas afetou febre, afetou o resto do corpo, me deu dor em todo o corpo. Então, por conta de um órgão que estava afetado, um membro do meu corpo, o corpo inteiro ficou arriado em cima da cama. É assim com a igreja. Até a gente levar a sacudida de Jeová e entender que temos que dar as mãos, caminhar junto mesmo e passar por cima das dificuldades como um trator. Eu acho legal aquela cena que eles mostram de vez em quando, daqueles rolo compressor, quando eles pegam DVD pirata, fita pirata, e aí passa aquele rolo por cima assim, fica que é um... Pronto, é essa visão que eu tenho, que a gente deve fazer com esse rolo compressor. A igreja precisa ser um rolo compressor, esmagando essas dificuldades, esses problemas, e saindo lá na frente, deixando os caminhos tudo aplanado, em nome de Jesus, para seguir, né, para a vitória. Porque senão fica só patinando e não sai daquilo ali. E por que não? Porque Deus não opera no meio da contenda, Deus não atua no meio da contenda. Então primeiro vamos acertar nossas contendas aqui. E aí na hora que acertou, tem acerto, Senhor, vamos nos perdoar, vamos conversar, vamos exercitar o Evangelho, vamos botar na prática o que Deus tem trabalhado com a gente todos esses anos, e a partir daí, com certeza, nós podemos sonhar em continuar caminhando, e aí nós vamos observar o crescimento de novo. O visitante começa a aparecer, porque no momento que a igreja está aí com desânimo, com 4, 5 pessoas, chega um visitante, essa igreja aqui não tem futuro não. E às vezes Deus mandou a pessoa para cá, e naquele dia não veio quase ninguém. Um está magoado com o outro, está magoado não sei o que, pronto. Aí a pessoa naquele dia veio e chega aqui, essa igreja aqui não está com nada. Não sente mais vontade de voltar. É sério. O corpo, ele tem uma importância vital. Por isso Jesus instituiu a igreja. Então nós temos que manter esse padrão de fidelidade, a questão da santidade, a história da capa de Acã, que foi encontrada lá, aqueles objetos. Então, nesses dias, quando nós buscamos avançar para novos níveis de conquista,
É, irmãos, absolutamente necessário que busquemos um padrão de fidelidade, que inclusive alcancemos novos patamares, para que o respaldo de Deus esteja conosco. Vamos imaginar alcançar novos patamares. O que seria isso no exemplo da igreja? Que a gente já começasse a levantar sapato lá no terreno. Olha, se alcançar um novo patamar, as pessoas passassem ali, iriam ver, olha ali, eles já conseguiram levantar a sapata, estão levantando a sapata, essa igreja está abençoada, eu quero ir para lá também. Alcançar novos patamares, sair daquele desânimo, daquilo que está fazendo a igreja andar no mesmo lugar. E o último fator, para terminar, preserve a unidade do seu povo. O último e talvez tão importante quanto os outros. O último fator determinante entre o fracasso e o sucesso, entre o vexame e a vitória, foi a unidade do povo de Deus. Em Jericó, lá nas muralhas, todo o povo obedeceu, todo o povo participou do desafio de conquistar aquela cidade. Não ficou ninguém, só as mulheres que não podiam lutar, e os velhos. Mas os homens de guerra foram todos. Não se preocuparam se o inimigo era grande, pequeno, foi todo mundo. Assim é a igreja. Quando se tem uma atividade, um evento, é preciso que todo mundo esteja com o coração naquilo, envolvido. Não fica pesado para ninguém, e todo mundo se sente participante, e a igreja cresce. Que a unidade é importante. Todo o povo obedeceu em Jericó, mas em Ai, 7:2 de Josué, foram apenas quantos? 3.000. 3.000 apenas tentaram fazer o que deveria ser responsabilidade de todos. A responsabilidade é de todos, não é só do pastor, não é só do vice-moderador, é de todos. Amém, igreja? Amém. Assim é no crescimento da igreja também. Quando nós queremos a multiplicação de um grupo pequeno como o nosso, nós precisamos do envolvimento total de cada um em cada batalha. Eu já batalhei na outra, nessa aqui eu vou descansar. Não pode, irmão. Cada batalha é uma batalha nova e todas elas precisam ser vencidas. Porque se não for com toda a nossa força, com a ajuda de Deus, mas com a força de todos, para a batalha nós podemos sofrer derrotas. Temos que estar sempre juntos em todas as batalhas que são colocadas na nossa frente. Aleluia! Não é? Ou nós nos movemos nesse desafio como um só homem, ou nós vamos enfrentar o que eu considero mais triste, que são baixas inesperadas. Entende o que é isso? Baixas inesperadas. Pessoas que deixam a igreja sem a gente esperar. Deus trouxe todo mundo, uniu para a gente trabalhar junto, mas por alguma razão temos baixas inesperadas. E o corpo vai sendo mutilado, vai ficando mutilado, e por isso patina. Mas Deus tem cuidado de nós, nos ensina, nos orienta, nos sacode, né? Nos puxa pela orelha, nos traz de volta. Aleluia por isso, que coisa boa. Eu louvo a Deus por isso. Estamos aprendendo, nós estamos crescendo. Isso é o crescimento que Jeová dá, né? Saiamos daqui hoje com essa alegria no nosso coração. Jeová cuidou de nós, Ele falou com a gente. Essa questão da unidade, irmãos, ela é fundamental. Eu não vou fazer sozinho aquele prédio lá. Vai sair, viu? O prédio vai sair. Mas sabe quando? Quando todos nós estivermos ali envolvidos. Não precisa pegar lá, literalmente, no cimento. Mas você entende o que eu estou querendo dizer em nome de Jesus. Concluindo, sabe qual a diferença entre o inteligente e o sábio? Essa aí, Edinha vai gostar, né? Qual é a diferença entre o inteligente e o sábio? Olha só. Sabe, João? A diferença entre o inteligente e o sábio, dizem que o inteligente
Ele é inteligente porque ele aprende com os seus próprios erros. Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Entendeu? Captou? Qual a diferença entre eu aprender com os meus erros ou eu aprender com os erros dos outros? A diferença é muito grande, talvez a diferença entre o fracasso e a vitória. Porque quando eu aprendo com os meus erros, eu aprendi, mas eu errei. Eu precisei pagar e aguentar as consequências dos meus erros. Agora, quando eu sou sábio, eu aprendo com os erros dos outros, eu não cometo aquilo ali, não preciso pagar aquele preço. Essa é a diferença entre o inteligente e o sábio. Preciso ser sábio. Inteligente é muito pouco. Eu quero evitar o máximo possível de estar errando, em nome de Jesus. Eis aqui, então, diante de nós, a maravilhosa oportunidade de aprender e avançar numa marcha de conquista até vermos o nosso terreno pago, até vermos, aleluia, o nosso templo construído, a igreja cheia de gente para a glória de Deus, todo o bairro Novo Horizonte alcançado pelo poder de Deus através desta igreja e do trabalho que Deus vai fazer por cada um de nós, e quem sabe toda a cidade de Patos consagrada ao Senhor, e o estado da Paraíba e o Brasil, por que não? É até os confins da terra, mas não se esqueça, os detalhes definem os resultados. Precisamos que cada um de nós dependa de Deus e expresse isto pela busca em oração. Precisamos que cada um de nós caminhe na estratégia de Deus. Precisamos que cada um de nós mantenha um padrão de fidelidade. Precisamos que cada um de nós preserve a unidade da igreja, onde o eu passa a dar lugar a nós. E que Deus abençoe a mim e a você, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe esta igreja, este bairro. Tenhamos toda uma semana abençoada na presença do Senhor. Chagas Sobrinho, Depois da Muralha. Programa Momentos com Jesus. Nunca vi um crente esmorecer, Deus estando ao seu lado. Não conheço Deus como meu Deus, nem um justo derrotado. Nunca vi o mal prevalecer, quando meu Deus se levanta. Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora e a alegria o crente canta. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Nunca vi um homem não tremer quando a voz de Deus ecoa.
condenação terá com alguém que ele perdoa. Nunca vi demônio suportar quando a glória de Deus desce. Crente canta, clama, o mal suplanta, Deus do trono se levanta e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje vai vencer. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos. Essa guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Você não pode desistir. Programa Momentos com Jesus.